bom dia para vocês. É uma alegria enorme, imensa, conhecer mais um povo bonito e abençoado que vai morar no céu. Amém? Eu acho que é a nossa maior alegria, né? Quando bate aquele desespero, você fala assim, não, gente, a minha casa está no céu, né? Eu vou morar com Jesus. Lá é o melhor lugar. Não há nada melhor do que estar com Jesus. Quando a gente entra na presença de Deus, que a gente começa a contemplar ao Senhor, e você começa a ver que Jesus ele é tão lindo, ele é tão perfeito, e você não quer sair da presença dele. Você começa a adorar ali no seu secreto, você começa a buscar o Senhor, e você fala assim, Deus, é tão bom estar com o Senhor. E uma coisa muito interessante, eu recentemente agora, eu estou me formando em um curso, e chama psicoteologia, que é a psicanálise junto com a teologia. E muito interessante saber que quando nós contemplamos ao Senhor, na nossa parte aqui, né, do córtex frontal, zera praticamente 100% da nossa ansiedade. Então, quanto mais você adora a Deus, quanto mais você busca o Senhor, a sua ansiedade, a sua preocupação glória a Deus. Amém. É zero. E olha que interessante. Nós sabemos que o céu, quando nós chegarmos no céu, é o tempo todo de adoração. É 100% adoração. Eu costumo dizer como que, se você não é uma pessoa que ora, se você não é uma pessoa que canta ao Senhor, se você é uma pessoa que não lê a palavra de Deus, como que você vai viver no céu com alguém que você não tem intimidade? Como você vai chegar lá diante de Deus se não tem intimidade com o Pai? Então, eu acredito que Deus, Ele busca isso, intimidade conosco. Isso não é um dia, não é esporadicamente, não é só os domingos, é todos os dias. E essa primeira canção que eu vou ministrar foi uma canção muito abençoada, eu gravei com aquele cantor Regis Danese, acredito que vocês conhecem também ele, e que diz isso, fala comigo, Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a tua voz. Em Mateus 6,6 diz assim, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta do seu quarto e ora a Deus, porque Deus que escuta a sua oração e te vê no secreto, Ele vai te recompensar. É muito bom você vir à igreja, você tem que vir para a igreja, você tem que orar, mas nada substitui a sua intimidade com Deus na sua casa, no seu lar. Uma vez eu recebi uma palavra da minha própria filha pequena. Eu acredito que nessa altura a gente morava em Barcelona, e ela disse assim para mim, eu estava chorando muito, uma situação muito difícil, e ela disse assim para mim, Deus usou a vida dela, ela nem lembra, mas Deus usou a vida dela e disse assim, mamãe, por que você não ora por isso? Eu falei, por que eu estou chorando, hein? Eu tenho um Deus poderoso, um Deus que nós cantamos aqui, que Ele é soberano, Ele é conhecedor de todas as coisas. Para que eu vou ficar me lamentando, chorando, se eu posso ir diante da presença dEle e adorá-lo em espírito e em verdade? E eu vim aqui desafiá-los, a vocês, a todos nós, continuarmos com essa vida de oração, de propósito, não desanimar. Sabemos que os dias não são fáceis, as notícias não são boas, mas nós cremos num Deus que é bom, que é verdadeiro, um Deus eterno. Algo que eu escutei que eu nunca vou esquecer, que Deus, Ele trabalha com eternidade e nós trabalhamos com ansiedade. É por isso que às vezes a gente não enxerga e fala, ai, está demorando demais. Porque Deus, Ele é eterno, Ele sabe o tempo certo. E se você está cumprindo os mandamentos dEle, se você está fazendo aquilo de acordo com o que o Senhor deixou para você, a vitória virá, meu irmão. A vitória vai vir, é certa em Jesus. Então que você, nessa manhã, se derrame diante do Senhor. Continue com seu coração aberto, né? Continue com esse espírito quebrantado. Porque a Bíblia diz que com o espírito quebrantado, Deus não vai rejeitar. E o nosso Deus, Ele é tremendo. Tantas coisas que Deus fez. Eu me chegando aqui, eu veio várias memórias. Eu morei em 4 países. E eu sei o que é a situação de um imigrante, eu sei o que é chegar numa igreja, eu sei o que é começar um ministério, ajudar outros pastores, eu sei o que os pastores passam. Eu pude sentir um pouquinho ali, conversando agora no carro com o pastor Rubem, e eu veio
na memória, né? Aquela nostalgia, aquela coisa assim gostosa, e sabendo que Deus cuida de tudo. Deus cuida de você. Que você honre os pastores dessa igreja. Amém. Eles são os anjos dessa igreja. Você ame eles, cuide deles. Pergunta, pastor, você precisa de alguma coisa? Pastor, posso carregar? Tem um pastor muito amigo nosso que anda com uma mala desse tamanho todo dia, né? Aí o pessoal na igreja disputa para quem, quando ele chega quando ele sai do carro, o pessoal disputa para pegar a malinha dele. Isso é um exemplo simples, mas é isso que a gente pode fazer. Amar o seu pastor, amar o seu próximo, amar o grupo de louvor. Amém! Vamos adorar ao Senhor? Essa canção, a maioria das canções que eu vou cantar aqui, vocês estão disponíveis em todas as plataformas digitais, no YouTube também. Me sigam lá, só procurar por Roberto Assunção. E a gente vai ser ministrado pelo Senhor. Amém? Essa canção diz assim: quando entro no secreto da minha prece para ti e te entregar meus sonhos, confiando só em ti, sei que tu és a resposta e eu preciso te sentir.
servido ao Senhor, com os talentos que Deus te deu. Muito bom. Por onde passaram, Deus pôde usar a vida deles. É mais ou menos sobre isso que eu quero compartilhar com vocês. Usar os nossos dons, usar os nossos talentos. Essa Bíblia é assim. Usar os nossos dons e os nossos talentos. Diferentes, cada um tem seus dons, cada um tem seus talentos, cada um tem seus propósitos. Eu sempre falo isso, ensino isso, que Deus tem planos e propósitos para cada pessoa. Amém? Você acredita nisso? Amém. Que Deus tem um propósito para a sua vida. Que Deus tem algo através da sua vida para realizar. Eu custei acreditar nesses negócios. Eu achava que isso era um chavão de pastor. Mas eu, na convivência, na vida, eu descobri que todas as pessoas têm um propósito de Deus. Deus tem alguma coisa para realizar através da sua vida. Amém? E hoje eu quero pegar 2 personagens na Bíblia e falar de 2 lições para que nós possamos cumprir o nosso propósito e o plano de Deus para nós. Fazer aquilo que está no coração de Deus, seja na área que for, onde for que você estiver. Essa mensagem, ela começou a surgir no meu coração, dessa experiência da África. Nós tivemos ali com 2 pastores, eles são americanos, mas viveram no Brasil muitos anos, falam muito bem português, pastor Geraldo Stil, todo ano eu vou com ele à África, e nós nessa vez tínhamos ali um outro pastor, não sei se vocês conheceram, pastor Jorge Foster, acho que você conheceu, né? Pastor Jorge Foster, e foi uma experiência muito interessante poder estar com aquele homem. Eu já o conhecia já há 30 e tantos anos atrás, mas nunca assim tão perto, e na gente conversando, uma simplicidade, um evangelho tão puro, tão gostoso, tão sem mistura. E esse homem, a gente foi conversando, às vezes ele contava uma experiência, eu não sei quantos países esse homem esteve pregando, e ele contou algumas experiências assim, tão sem querer mostrar a si mesmo. Eu fui num culto uma vez, o pastor pediu para me pregar, e eu não estava preparado, eu preguei, e Deus abençoou, não sei quantas pessoas aceitaram Jesus ali. Ele contou uma outra história, que foi em algum lugar, e ele foi fazer uma oração para as pessoas serem curadas, e ele de gente foram curar. Eu nunca tinha ouvido falar dessas coisas. E eu fui percebendo o seguinte, como a gratidão o Brasil tem pelaquele homem. Mas ninguém sabe, hoje as igrejas do Brasil estão aí bombando, ministérios maravilhosos, mas ninguém imagina como foi há 50 anos atrás. E aqueles homens estiveram ali, dando a vida deles, deixando a família deles aqui com todo o conforto. Ali eles geraram filhos, tanto o pastor Geraldo e o Jorge Foster tiveram seus filhos ali. O pastor Geraldo adotou um filho brasileiro. Então eu comecei a observar, falei, meu Deus, esses homens fizeram tanto e eles não têm holofote sobre eles. E a maioria dos brasileiros nem os conhecem, nem sabem o que eles representaram para a nossa nação. E eu comecei a pensar sobre isso, como Deus quer usar a vida das pessoas, como Deus pode usar a sua vida e a minha vida também. Mas aqui nesses 2 personagens que eu quero compartilhar com vocês, são os 2 Josés. O primeiro José é o José carpinteiro, o pai de Jesus Cristo. E o segundo José é o José do Egito, o filho de Jacó. Lembra dessas 2 histórias? Nós vamos estar lembrando delas. E 2 lições que eu quero extrair da vida de cada um deles. Da vida de José, o pai de Jesus, eu aprendo que querer estar em evidência pode prejudicar ou até impedir você de cumprir o seu propósito. Quando o seu alvo está em evidência, isso pode ser um problema, pode ser um empecilho para você realizar o plano de Deus. E no José do Egito, eu aprendo uma lição extraordinária, que ficar preso ao passado por causa das dores do passado também pode te impedir de realizar a missão que Deus tem para você. Vamos caminhar. Vamos
vamos ver o José, pai de Jesus. O mais importante não é estar em evidência, mas cumprir o propósito. Isso que eu aprendo. Veja isso em Mateus capítulo 1, o versículo 18 e 20. Rapidamente nós vamos resumir a história desses homens. Mateus 1, 18. Só para ler um texto. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, ou seja, não tinha casado ainda, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebida do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, não a querendo infamar, intentou deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que um anjo lhe apareceu, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Olha que coisa extraordinária. A gente acha isso lindo, né? Mas põe-se no lugar de José. Você está noivo, esperando a data de casamento, a sua noiva chega e diz assim: José, estou grávida. Hã? Estou grávida pelo Espírito Santo. Eu não sei, esses homens machistas brasileiros, acho que tinha que ser naquela região mesmo. Que? Isso que eu vou acreditar numa história dessa? Só traidora, não sei o quê. Mas é a história de José. José, então, quando ele ficou sabendo que a futura esposa estava grávida, ele planejou no seu coração. O que ele planejou? Vou deixá-la. Porque se ele ficasse defamando, dizendo: olha, esse filho não é meu, provavelmente Maria poderia ser apedrejada e seria mal falada e acabar com a vida de Maria, porque dizer, esse filho não é meu, então ela é uma prostituta. Então ele pensou em deixá-la secretamente. Ele deixando ela secretamente, quem ia ser o mau caráter? Ele. Como é que engravida uma moça e vai embora? Então José está numa situação delicada, mas a Bíblia diz que José era um homem justo. E eu acrescento, ele não era apenas justo, mas era um homem nobre. Nobre, porque ele falou assim: eu vou sofrer o dano, não vou acabar com a vida de Maria. Eu amo essa mulher, mas não vou ficar com ela, porque eu ia estar com o filho de outro homem aí, não sei, vou embora. Então ele sofre as consequências, mas graças a Deus, Deus dá a ele um sonho. E no sonho, o anjo diz para ele: José, ela está grávida, mas é o Espírito Santo. José recebe então uma missão extraordinária, um propósito de vida extraordinário. E ele então planeja a sua vida, e a vida de José se resume em criar Jesus, em cuidar de Jesus. E ele põe a sua vida em risco, ele põe a sua reputação, ele coloca tudo da sua vida em jogo. E ele pega a sua esposa, com ela grávida, e sai para ganhar neném em outro lugar. E depois, vocês lembram, ele tem que fugir daquela cidade, porque todas as crianças seriam mortas. A vida de José se resume numa coisa só: cuidar de Jesus. Amém. Agora, hoje nós lemos a história de José e falamos assim: uau, que homem! Mas nos dias de José, ele não passava de um carpinteiro. Estão entendendo? Estão entendendo a missão de José? Aleluia. Estão entendendo o propósito da vida de José, o valor da vida de José? Que extraordinária missão esse homem recebeu. E se ele se dedicasse ao caminho de procurar honras e glória, e dizer: eu sou o pai de Jesus, ele nunca fez isso. E ele provavelmente poderia prejudicar toda a missão. Mas José vai nos ensinar algo extraordinário, tão atuante para os dias de hoje. Não está em busca de fama, de reconhecimento, ele não está em busca de aplausos, mas ele está em busca de cumprir o plano de Deus para a vida dele. Amém? Amém? Primeira lição que eu aprendo com esse homem foi onde eu vi isso também, na vida do pastor Jorge Foster. Sem fama, cumpriu o ministério, marcou vidas por onde passou, curou, levou milhares de pessoas a Cristo, cumpriu o seu propósito, sem buscar
reconhecimento. Amém. Nunca vi dizer, o Brasil tem uma dívida comigo. Não tem. Porque ele tem de o Senhor a sua recompensa. Amém? Depois, José, sem aparecer, estava dando curso a esse plano eterno. Fez tudo sem alarde, sem parecer um personagem espetacular. Mas, se não fosse José, como seria a nossa história? Como seria a história de Jesus? Ele cumpre um propósito. Uns anos atrás, uma pessoa estava falando muito bem do Billy Graham, o maior evangelista da atualidade. Todo mundo conhece Billy Graham, mas ninguém conhece a moça que levou Billy Graham aos pés de Jesus. E um pastor muito famoso disse: de quem será o galardão? Lógico que Billy Graham, mas da moça que levou Billy Graham a conhecer Jesus. Ninguém conhece? Mas no céu ela recebeu. Amém. Amém? Louvado seja Deus. O galardão não é necessariamente para os evidentes, mas para os fiéis. Amém. O galardão de Deus não é para esses que estão. Pode ser também, mas não é necessariamente são para esses que o mundo conhece. Mas o galardão de Deus é para aqueles que cumpriram bem a sua missão, seu propósito. Seja ele ganhar uma alma para Jesus ou fazer a diferença na vida de uma pessoa. Se esse é seu ministério, se esse é o seu propósito, cumpra, porque você terá o galardão de fiel. Amém? Infelizmente, nós os brasileiros, nós somos muito carentes de elogios, carentes de reconhecimento. A gente está sempre buscando ser reconhecido pelos homens. E muitas vezes nós recebemos o reconhecimento dos homens e perdemos o galardão de Deus. Né? E pastor é um problema sério, gente. Hoje, raça que dá trabalho é o tal de pastor. A gente faz umas coisas muito feias. De vez em quando o pastor resolve, e naquele dia está inspirado, aí ele elogia aquele evento, elogia aquela coisa, apresenta. Outro domingo ele está meio estrepado, ele não elogia ninguém. E aí a pessoa fala: pastor, você não gostou? Gostei, foi legal, mas só não elogiei dessa vez. Aí elogia um, elogia o outro. Um dia ora para os aniversariantes, outra semana esquece de orar. É uma confusão que faz parte. E muitas vezes isso afeta a gente, porque nós temos esse probleminha de buscar reconhecimento e elogios. Isso é um problema nosso. Você já viveu isso? Você trabalha numa empresa, tem as equipes, tem um coordenador, aí a sua equipe recebe todos os elogios, o seu gerente então recebe recebe um prêmio, porque cumpriu bem a sua tarefa, sua equipe está muito boa, aí você fala assim: mas ele não faz nada. Não é assim? Alguém já viveu isso? Você está trabalhando, dando duro para aquela empresa, mas quem recebe os elogios e o prêmio? O coordenador da equipe, o gerente. O chefão chega e nem sabe que você está ali. Diz: olha, parabéns, a sua equipe está fabulosa, recebe o prêmio, recebe o aumento salarial. O gerente. E ele não faz nada. Ele é folgado. Ele põe todo mundo para trabalhar e vai para casa. Já viveu uma experiência parecida com essa? Mas ele recebe os elogios a todos. Querido, Deus tem um plano para você, amém? Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você no seu anonimato. Você não precisa ser reconhecido, mas você precisa servir ao Senhor com todo o seu coração e sua integridade, fazendo o que vier nas tuas mãos. Mesmo que as pessoas não vão te aplaudir, você precisa agir, servir, influenciar, governar, fazer o que vier nas tuas mãos, como diz a Bíblia, com todas as suas forças. Com todas as suas forças. Não gaste suas energias procurando ser reconhecido, mas em cumprir o seu chamado. O seu chamado. Eu vou cumprir o propósito que Deus tem
para a minha vida, independente se for aplaudido, independente se os homens reconhecerem isso. Amém? Amém? Muitos têm perdido seus ministérios, porque esse holofote, ele pode gerar duas coisas, um desejo no nosso coração, mas muitos que recebem, perdem, por causa das luzes, por causa dos destaques. Ele fica tão em evidência que ele perde o sentido do seu ministério. Deus use a sua vida, amém? Deus te use na sua simplicidade, Deus te use com os seus talentos, Deus te use lá longe onde ninguém está vendo, Deus te use lá no seu trabalho, Deus use a sua vida, Deus use o seu ministério, Deus use os seus talentos para fazer a vontade dele, em nome de Jesus. Amém. Quem recebe essa palavra no seu coração? Amém? Deixa Deus usar você. José, pai de Jesus, é o nosso maior exemplo. Enquanto ele esteve na terra, ele não passou de ser carpinteiro, mas influenciou Jesus. Jesus, com 12 anos, estava dando lição para os doutores. E um dia eles olharam e falaram assim: não é este o filho do carpinteiro? A identidade do pai estava imprimida no filho. Amém. Não é este o filho do carpinteiro? José cumpriu muito bem o seu propósito, apesar de que lá só era um carpinteiro. Nós louvamos a Deus pela vida dele. Amém? O outro José, lá do Velho Testamento, o José do Egito, eu aprendo outras coisas extraordinárias para a minha vida. O José do Egito é diferente. Ele recebe uns sonhos de Deus, e ele, veja aí no capítulo 45 de Gênesis. Gênesis vai gastar vários capítulos para contar a história de José, mas eu vou ler só esse. Disse José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. Chegaram-se então, disse ele: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesem os vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou diante de vós. O que está acontecendo aqui nesse texto? Só para você lembrar. José tem os sonhos, os irmãos arrumam aquela confusão, vende ele, vai para a casa de Potifar, ali ele é preso, porque a mulher de Potifar apaixona com ele é fiel a Deus, ele vai sendo preso, depois ele sai da cadeia, revela o sonho, esse José passa a ser o segundo homem mais importante do Egito, aí ele teve aquela revelação de Deus das vacas gordas, das vacas magras, e os seus irmãos começam a vir para comprar do Egito. E lá nesse capítulo, já no final da história, José se revela para os seus irmãos. Eles não sabiam que José estava vivo. E José então se revela, aqueles irmãos estavam ali, depois você lê na sua casa, longa história, e José diz para eles: meus irmãos, eu sou José. Eles ficaram atormentados: eu sou José, o José que vocês venderam para o Egito, mas fica tranquilo, eu não tenho mágoas, porque eu sei que Deus fez isso para que eu pudesse estar aqui hoje diante de vós. Ou seja, José está dizendo: não há mágoa no meu coração. Queridos, começando a história de José, você vê José usando uma túnica colorida que o pai deu, e ele desfilava perto dos seus irmãos, dizendo: eu sou predileto do pai. Naquela túnica, toda arrogante, né? E ele dizia: eu tenho um sonho, vocês vão ser meus servos, até meu pai e minha mãe vão se curvar diante de mim. Só que nesse período, José entendia o propósito de Deus diferente. Ele entendia o propósito de Deus como domínio sobre seus irmãos, domínio sobre seus pais. Então, ele desfilava, dizendo: eu sou o cara, eu tenho a túnica do pai, eu estou por cima da carne seca. Só que ele não entendia que era exatamente o plano que Deus tinha para ele. Não era ele dominar sobre os seus irmãos, mas servir e abençoar os seus irmãos. Amém. Amém? O que Deus tinha dado para José não é para ele ser o grande, é para ele servir seus irmãos. E por causa dessa arrogância dele, ele passou por um processo de maturidade.
E o processo foi exatamente esse, dolorido, ser vendido. Foi ser escravo na casa de Potifar. A mulher de Potifar arruma uma confusão para ele tem que fugir, vai preso, e ali muito tempo na prisão. Então, José passa por um processo na vida dele de humilhação, de quebrantamento, mas ele alcança de Deus maturidade. Amém? Maturidade. Depois do processo todo, ele aprendeu essa lição. Ele passou a ser bênção. José passou a ser servo. Por onde ele passava, ele deixava a marca de Deus naquele lugar. Onde José passava, Deus era revelado na vida dele, através da vida dele, até ele chegar à posição maior do Egito, ser o segundo homem mais importante do Egito. O que determinou a virada na vida de José? Sua decisão. Preste atenção nisso. Sua decisão de não permitir que o passado de frustrações governasse o seu futuro. Ele não permitiu que o passado dele tirasse dele a condição de servir a Deus. Amém? Vocês estão entendendo? Todos nós temos histórias. Algumas histórias aqui muito tristes, de desvalorização. Pessoas que você e eu fomos desvalorizados, muitas vezes, infelizmente, pelos próprios pais, muitas vezes na escola, muitas vezes pelos amigos. Nós vivemos isso na África, muito triste. Como aquele povo se sente tão inferior. A Nilva ministrou muito isso sobre eles, a posição deles em Cristo, quem eles são no Senhor, como eles, quem Deus pensa deles, porque para o povo eles foram humilhados, escravizados, roubados, destruídos, saqueados. Há uma feição de desvalor muito grande, e muitas vezes impede de fazer o que Deus tem para a vida deles. Mas você e eu, nessa manhã, temos a oportunidade de aprender com esse José. Eu quero dizer isso para você aqui. Olha para mim. Não deixe que as frustrações do seu passado governem o seu futuro. Não deixe que as frustrações, as humilhações que você passou, não tire de você a condição de servir a Deus. Todo mundo pode fazer, mas eu não. Você está enganado. Eu não tenho condição. Eu não posso. É porque ela viveu isso, a sua história. Que não pode, que você é limitado. Quem é você? Quem é você? Esse dia eu estava falando com a minha esposa. Eu tinha uma coisa tão estranha quando era criança. A pessoa falasse o meu nome, me chamasse na frente da sala de aula, eu ficava completamente transtornado. Eu tinha uma reação tão estranha, eu começava a ficar vermelho. Mas vermelho de verdade. E aquele vermelhão, quase minha orelha parece que ia sangrar. E as pessoas começavam a rir para ver aquela cena, uma transformação. Eu me transformava completamente, de tanta vergonha, tanta timidez. E comecei a conversar com ele, lembrando da minha adolescência. Eu me achava o menino mais feio do bairro, sendo bonito desse jeito que eu sou. Eu achava assim, que eu era o mais feio de todos ali. Na hora que tinha que jogar futebol, que eles falavam assim, o time daqui é sem camisa. Aí que coisa ficava complicada mesmo. Eu queria me tampar, se meu time era sem camisa, eu me tampava todo, de tão feio que eu era. Não? Acho que depois converteu, melhorou um pouquinho. Mas era um negócio, porque de onde vem isso? Vem dessa... Eu não tinha coragem de fazer nada. Eu não tinha coragem de ir na frente da sala de aula para resolver uma operação matemática de 2 vezes 2. Eu sabia a resposta, eu sabia que a professora estava perguntando, mas eu era incapaz de levantar as mãos para dar a resposta. Estou entendendo? Você vai carregando na sua história marcas que te param, que te impede de você realizar os sonhos de Deus para sua vida. Muitas vezes está lá no seu passado, de vergonha, de timidez, de menosprezo. Amém? Mas nesta manhã você está aqui para ouvir isso. Não deixe que o seu passado, seja qual for, frustrações, perseguições, desvalorização, palavras de destruição, não deixe eles parar você, não deixe eles roubar o sonho de Deus para a sua
Olha a coisa, gente. Vê se vocês conseguem entender o que eu estou te ensinando hoje. Nasceu o primeiro filho de José. Qual que foi o nome dele? Quem lembra? Manassés. Sabe o que significa Manassés? Deus me fez esquecer do meu sofrimento e da casa do meu pai. Uau! Primeiro filho de José chamou Manassés. Chamou o nome dele de Manassés. Ele está dizendo, olha, toda vez que eu olhar para esse filho Manassés, eu vou lembrar, Deus me fez esquecer dos meus sofrimentos do passado. Deus me fez esquecer da minha infância. Deus me fez esquecer do bullying. Deus me fez esquecer da perseguição. Deus me fez esquecer de tudo isso. E eu sei quem eu sou. Eu sou o primeiro, eu sou o segundo no reino de Deus. Eu sou o segundo no Egito. Amém ou não? Amém. Duas lições nessa manhã. Não se preocupe com a fama, com os holofotes. Cumpre o seu propósito. Se você for reconhecido, glória a Deus. Se não for, há um Deus que vê todas as coisas. Amém? Amém? Mas deixa Deus usar você. Deixa Deus usar você lá no seu trabalho. Deixa Deus usar lá, dá um escondido. Ninguém vai saber. Mas deixa Deus te usar. Deixa Deus usar a sua vida. Talvez ninguém nunca vai saber. Mas Deus vai registrar lá na glória. Segunda, decida como José do Egito. Decidiu viver a vida olhando para frente. Olhando para frente. Um professor que eu escuto que falou, meu pai me ensinou uma coisa. Para trás, só para pegar impulso. Só para pegar impulso. Amém? Você anda para frente. Aprendi cedinho isso na minha conversão. Servo do Senhor, anda para frente. Olha para frente e volta. Você olha para frente e para o alto. De onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor. Amém? 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 Duas lições essa manhã. Não estou em busca de fama, de reconhecimento, mas de cumprir bem, cabalmente, o ministério que Deus confiou. Amém. E não vou deixar que as frustrações do meu passado sejam passado. Tem gente que tem passado assim, como o meu, né? Já há muito tempo passado. Né? Mas tem gente que o passado dele é mês atrás, um ano atrás, que te fez parar. Muitos servos de Deus, muita gente cheia da capacidade do Senhor, muitas pessoas que estão aqui no nosso meio hoje, têm um chamado de Deus, têm um propósito de Deus na vida dele, mas por causa do que aconteceu ano passado, por causa de uma frustração, por causa de um infeliz, um demônio que te travou e você está aí travado, só pensando naquilo, e seu passado. Em nome de Jesus, Deus me fez esquecer do meu sofrimento e da casa do meu pai. Deus quer usar a sua vida. Deus quer usar você. Fala com o Senhor. Deus quer usar você, irmão, irmã. Mas decida viver sua vida olhando para frente. Eu vou encerrar aqui. E a Roberta está ministrando a nossa vida mais um pouco. Eu sei que muitas vezes você passar a noite lançando rede e não pescar nada é difícil. É ou não é? Você pescou a noite inteira. Pescou não, né? Jogou a rede a noite inteira, não pescou nada. Eu sei que muitas vezes você está assim, puxa vida, não pesquei nada. Trabalhei a noite inteira, tenho dado o meu melhor, tenho feito isso, tenho feito aquilo. Mas escuta uma coisa, nós estamos firmados na palavra de Deus. Eu disse, olha Senhor, cansei de jogar rede a noite inteira, mas sobre a tua palavra eu lançarei a rede novamente. Sobre a palavra do Senhor, sirva aí. Sobre a palavra do Senhor, deixa Deus usar a sua vida. Sobre a palavra do Senhor, não pare. Não estacione a sua vida. Continue caminhando em direção ao autor e consumador da sua fé. E deixa Deus te usar.
aonde Ele quiser, da forma que Ele quiser, em nome de Jesus. E eu termino. Se a honra de ser o primeiro não vier, desenvolva bem a sua missão na condição de segundo, como José do Egito. Ele não era o primeiro, mas abençoou. Todo mundo sabe a sequência dessa história. Israel está aí por causa de um homem que não ficou preso à sua história passada. Deus usou José e Israel está estabelecido. Amém? Deus quer usar a sua vida. Se o reconhecimento humano não acontecer, cumpra bem o seu chamado e o propósito de Deus, mesmo no anonimato. Louvado seja Deus. O galardão de Deus é recompensa para os fiéis. Querido, tem uma outra coisa. Quando os nossos olhos veem que Deus fez através de nós, há uma alegria de saber quantas vidas nossos serviços ao Senhor abençoam essa pessoa. Quanta alegria é quando você sabe, por mais que ninguém saiba, você sabe que Deus usou sua vida para abençoar uma pessoa, para abençoar aquela família. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Olhai para o autor e consumador da sua fé. Avante, igreja. Vamos glorificar o Senhor, fazendo o que Deus confiou a nós, fazendo o que Deus confiou a você, em nome de Jesus. Para a glória, honra e louvor do nome dele. Amém? Quem recebe essa palavra?